Oh Senhor, Tu és bom em todo tempo. Em todo tempo Tu és bom, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque, Senhor amado, não há outro Deus além de Ti. Não há, Senhor. Não há outro Deus, Senhor, além de Ti. Tu és, meu Pai, um Deus maravilhoso. Ah, Senhor, traz as vidas aqui para que elas possam, Senhor Jesus, aprender mais de Ti, que as pessoas possam ouvir a Tua voz, que as pessoas possam, Senhor, Jesus amado, serem movidas por Ti, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Zenaide. Deus é bom o tempo todo. Eu tô arrumando aqui a câmera, porque hoje eu tô com um pouco de dificuldade de arrumar a câmera aqui. Mas eu acredito que agora deu certo. Tudo bem com você? Como que você está? Eu espero que você esteja bem, em nome do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja bem, que todos aqui, aqueles que entrarem, possam receber da parte do Senhor, em nome de Jesus, né? Hoje nós vamos refletir a palavra de Deus, lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 26. Provérbios, capítulo 26. Eu gostaria que você compartilhasse aí no grupo, se você pudesse compartilhar para as pessoas, porque como eu me atrasei um pouquinho, eu não sei se as pessoas, talvez elas podem pensar que não vai ter live hoje, né? Mas estamos aqui, firmes e fortes. Como que você tá, Zenaide? Você tá bem? O esposo, a sua filha, está tudo na paz? Graças a Deus. Aqui nós estamos bem também. Hoje a Dessa tomou vacina, então nós estamos caminhando aqui. Hoje eu já viajei também, o Senhor me levou e me trouxe em paz. Então Deus, Ele é maravilhoso. Ó, entrou mais um aí, a Márcia. É a Márcia que entrou? Ou é o Alexandre? Entrou mais outro, glória a Deus por isso. Que nós possamos mesmo, né? Caminhar na presença do Senhor. Que nós possamos caminhar na presença do Senhor, né? Compartilha aí. Ô Márcia, compartilha aí também para as pessoas. Quem é o Tô Aqui? Igreja CCA? É o pastor Daniel? Tô perguntando porque ele não está aqui, né? Ele tá lá na ADEF, no apoio. Ah, pastora Linda, então é a Sâmia. É a Sâmia que fala isso. Deus é bom. Alexandre? É o Alexandre? Ah! Glória a Deus por isso. Qual Alexandre? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Eu gostaria que vocês compartilhassem aí. Em nome de Jesus, nós vamos ler. A Letícia, a paz do Senhor, Letícia. Deus abençoe, minha linda. Em nome do Senhor Jesus. Ah, é o Moraes que tá lá. Ô, bênção. Que Deus abençoe, meu querido. Nós vamos ler. Já vamos orar. Enquanto isso, as pessoas vão entrando. E eu gostaria de estar orando pelo Brasil, orando por Israel, orando pelas nossas vidas, orando para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos dê realmente força, ânimo, vigor, e que a palavra dele venha libertar as nossas vidas, que a palavra dele venha trazer novidade de vida, que ao ler a palavra a nossa fé venha ser acrescentada, que nós possamos crer mesmo no Deus poderoso, que realmente ele pode todas as coisas, em nome do Senhor Jesus.
Amém? Então eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Não saia daí, em nome de Jesus. Vamos até o fim. Hoje nós vamos aprender muitas coisas, hein? Você não vai se arrepender. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu carinho, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor vai fazer. Queremos te agradecer, Senhor, até mesmo pelas coisas que nós não entendemos o seu mover, mas nós trazemos à nossa memória que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós queremos trazer à nossa memória que o Senhor nos formou para um propósito. E diante disso, Senhor, o Senhor vai concluir, Senhor amado, esse propósito nas nossas vidas. Pai, move mesmo as pessoas, move mesmo, Senhor amado, para que elas possam, Senhor amado, olhar para o alto, para confiar, para ter esperanças, expectativas. Sabe, Senhor, porque a vida contigo ela é cheia de surpresas, a vida contigo, Senhor amado, é cheia de novidades. Pai, nos usa mesmo nesta terra como instrumento teu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu entrego a nossa vida nas tuas mãos, eu entrego o Brasil nas tuas mãos, eu entrego o governo nas tuas mãos, eu entrego as vacinas nas tuas mãos, eu entrego as pessoas que estão enfermas nas tuas mãos. Entra, Senhor amado, sopra agora, Senhor, o teu fôlego, Pai eterno, nos hospitais, a unção de cura, a unção de libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Trabalha nos médicos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita também, Senhor amado, Israel. Senhor, a tua palavra diz para orarmos por Israel. Israel, o teu filho amado, Senhor, que o Senhor formou com tanto zelo, com tanto carinho. E Israel, Senhor amado, muitas vezes, Senhor amado, não ouviu a tua voz. Sabe, Senhor, mas o Senhor vai se voltar para Israel. E creio que eles vão reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é Senhor. Dá uma oportunidade para aquele povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor, meu Deus. Alcança eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque através deles nós conhecemos o Salvador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor amado, e pedir a ti sabedoria para conduzir a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua mente, os seus planos, os seus sonhos. Que os sonhos sejam os sonhos de Deus, em nome de Jesus. Eu quero agora já abrir a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui Provérbios capítulo 26. Eu tenho a versão NVI, mas eu vou ler em uma outra versão que eu acho muito legal essa versão. Diz assim: Provérbios, capítulo 26. Nós vamos ler Provérbios, o livro de Provérbios que nós vamos ler hoje. O livro de Provérbios que nós vamos ler hoje, ele é um livro que vai falar. Vocês sabem que todas as terças-feiras a gente ouve sobre Provérbios. E o livro de Provérbios, ele traz para nós muitos conselhos, muitos ensinamentos, muitas direções para a nossa vida. Vida, eu digo aqui, terra. Não é no céu, é terra. Como a gente se move, o que a gente faz. E Provérbios, ele traz, assim, conselhos para todas as áreas da nossa vida. E o capítulo 26 que nós vamos ler, ele vai falar sobre o tolo, e ele vai falar sobre o ódio, e ele vai falar sobre a preguiça. E ele vai falar como que a gente deve agir com os tolos. Será que a gente é tolo? Então a gente tem que pensar aí no que Deus vai falar e sempre estar aberto para mudanças. A preciosidade, algo nobre que vem de Deus é quando o Senhor fala, realmente a gente muda, a gente ouve, a gente entra em nós e a gente procura mudança. Em nome de Jesus, porque o que Deus tem para nós é sempre vida e vida em abundante. Então, Provérbios, agora nós vamos ler, e esse Provérbios 26 vai falar muito sobre esse... Desculpa, irmãos. Vai falar muito sobre o tolo. Então, nós vamos ler lá. Vamos ler Provérbios, no capítulo 26. Diz assim: como a neve no verão
e chuva na colheita, assim a honra, ela é imprópria para o tolo. Como o pardal que alça voo e a andorinha atravessa o céu, a maldição imerecida, ela não pousa sobre quem ela é dirigida. Ou seja, aquele que está guardado e ponto. Conduza o cavalo com o chicote, o jumento com freio e o tolo com a vara nas costas. Espera que nós vamos meditar sobre isso. Responda aos argumentos insensatos do tolo para que ele não se considere sábio. Confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem, você pedir para o tolo, vai lá, faz isso, é como cortar o próprio pé ou beber o veneno. Você só vai se dar mal. Um provérbio, deixa eu só ver uma coisa aqui, porque eu tô... Na verdade, nós vamos até o versículo de número 9, tá bom? Olha só. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil. Quer dizer, um tolo falar sobre um provérbio, sobre as coisas da vida, é tão inútil quanto uma perna paralisada. 8. Honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra à tiradeira. 9. Um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos na mão de um bêbado. 10. Vamos continuar aqui. Quem contrata um tolo ou o primeiro que passa é como o arqueiro que atira ao acaso. Como um cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete sua insensatez. Vai sempre estar fazendo coisa, tá tendo consequência e tá voltando nas coisas. Agora aqui no 13 nós vamos deixar, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o preguiçoso. Mas aqui no 12, há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. Irmãos, é muito sério. Por quê? Porque o que nós estamos lendo aqui, Deus ele está claramente orientando a gente a tomar cuidado, realmente, a maneira como a gente lida com o tolo. E antes disso eu quero falar para vocês, o que é tolo? O que é tolo? O que Deus quer dizer? Como a neve, tal, é imprópria ao tolo. Como o pardal, assim a maldição, o chicote é para o cavalo, mas as costas para o tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. E tá falando um monte de coisa. O que é o tolo? Porque Deus aqui, pelo que a gente tá olhando e tá ouvindo, Deus tá falando aqui pra gente não se desgastar com o tolo. O que é esse desgaste? O que é desgastar-se com uma pessoa tola? O que a Bíblia quer dizer sobre isso? O tolo é aquela pessoa que é ignorante, aquela pessoa que não aceita instrução, aquela pessoa que pensa que sabe, mas não sabe nada, sabe? É aquela pessoa que é desprovida de sabedoria do alto. E com essas pessoas, o que Deus está falando? Não bate boca. Não bate. Por quê? Porque o Senhor nos chama para a maturidade. O Senhor nos chama para usar a sabedoria do alto. Deus não nos chama para nós descermos no mesmo nível e bater boca. O Senhor está falando aqui e fala muito claro, ó. Responda ao insensato, ao tolo, como ele merece, do contrário, ele vai pensar que é um sábio. Ou seja, quando ele pede algum argumento, realmente responda com argumento mesmo, mas de uma forma sábia. A gente precisa lembrar sempre que a base dos relacionamentos é o amor. A base dos relacionamentos é o amor. E aqui Deus está falando o quê? É desnecessário, você não precisa se desgastar. Por quê? Porque sabe aquela coisa de debates longos com essas pessoas? Que pessoas são essas? Aquelas pessoas que são apaixonadas demais pelo seu tema, né?
apaixonadas demais por si, pelo que fala, só o que fala é certo, é o dono do saber de todas as coisas. Então, com essas pessoas, ou pessoas que muitas vezes, eu não sei se vocês já viram, mas pessoas que estão sob efeito de álcool, que fala demais, eles falam tolices. Então, o que acontece? O que o Senhor está nos orientando? Ou aquelas pessoas que agem em momentos inconvenientes, sabe? Não considera ao pé da letra as coisas. Sabe, aqui o que o Senhor está falando, que a gente tem que tomar cuidado como agir na vida, inclusive nos relacionamentos. Por quê? Porque na maioria das vezes, essas pessoas que ainda talvez não conhecem o Senhor, dizem que talvez conhecem, podem falar que conhecem, mas não conhecem, porque não manifestam sabedoria, não atua, não move-se através do fruto do Espírito. Então, ela não acrescenta. O Senhor fala lá em Salmo 1 para a gente tomar cuidado com a roda dos escarnecedores. O Senhor fala que a gente tem que estar plantado a ribeiro de águas. Eu falei isso ontem no estudo, que nós estamos falando sobre prosperidade bíblica. Está uma bênção. Eu convido você para a próxima segunda-feira. Vamos continuar a aula. E aqui o Senhor está falando para nós, Ele está nos aconselhando a nós sermos prudentes. E mais uma vez o Senhor está nos chamando a atenção com as nossas palavras. Mais uma vez o Senhor está chamando a atenção com o que sai da nossa boca. O Senhor está chamando a atenção, porque palavras ditas no tempo certo são bênção. Mas palavras ditas fora do tempo, mesmo que sejam palavras certas, podem trazer grandes consequências. Pode ser maldição para a sua vida, mesmo que sejam palavras certas. Então a gente precisa prestar atenção no que o Senhor está falando. Por quê? Porque nós temos que pedir a Deus sabedoria. Pedir a Deus sabedoria para falar, quando falar, e também saber quando calar. Há momentos na minha vida e na sua vida que o calar é preciso. Porque quando você lida com um tolo, ele não tem nada a perder, porque ele é cheio da razão. Então você acaba fazendo-o pecar muito mais. E quando você lida com um tolo, e se você entrar no mesmo nível de discussão, coisas terríveis podem acontecer. Coisas terríveis podem acontecer. Então o Senhor, Ele está dizendo para nós, há momento de calar. E quando for necessário sofrer o dano por causa disso, quando for necessário que o Senhor nos fortaleça. Há momentos na nossa vida que é necessário a gente pegar um copo d'água e beber uns gole, para não sair palavras inconvenientes. Porque a gente pode agir no impulso e a gente não é tolo. Ou você é tolo. Porque a Bíblia, ela é muito clara nisso. E o Senhor, Ele começa a dizer, como a gente viu aqui, ó, como o ramo, verso de número 9, como o ramo de espinhos nas mãos do bêbado, espinho na mão do bêbado, assim é a fala na boca do tolo. Você percebe como Deus está falando aqui? Sabe? Aí a Bíblia ainda Deus está falando aqui no verso 12. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Se você se igualar ao tolo e começar a julgar, você vai ser pior que ele. Principalmente aquele que é conhecedor da palavra de Deus. Sabe? Então, nós temos que perceber o que Deus está falando aqui nessa noite. Falando conosco, porque às vezes a gente está colhendo fruto de consequências das nossas palavras impensadas em momentos errados. Sabe aquela coisa? Mas eu estou certo, mas não é o momento para falar. Eu estou certo, mas você não precisa falar, deixa que o outro vai entender. Você não precisa provar nada. Você não precisa explicar as coisas. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ter uma vida só de explicação.
E o que que é? Por que que nós explicamos tanto? Porque somos inseguros, não temos certeza do que somos e nem do que pensamos. Porque se a gente sabe quem é e o propósito e o que está fazendo nessa terra, a gente se acalma. Então, nós temos que tomar cuidado, porque aqui, até o versículo 12, a gente viu Deus falando conosco o quê? O como lidar com isso, com esse perfil de pessoas, e como é o comportamento deles. Então, não se surpreenda, a não ser que você também esteja agindo na tolice. E a partir do verso de número 13, Deus vem falando aqui outras coisas. Verso de número 13 agora, ele vai falar da preguiça. Da preguiça. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui, tá? O preguiçoso, eu vou ler do 13 até o 16, mais ou menos. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, que eu tô com outra versão aqui. Olha só. O verso 13. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta... O que está querendo dizer? Vamos entender. Há um leão lá fora, um leão feroz rugindo nas ruas. Então, na verdade, o preguiçoso diz. Então, o que o Senhor está querendo dizer aqui nas entrelinhas? As desculpas. Sabe? As desculpas para não agir, para não fazer. Sempre eu não faço isso por causa do outro, eu não vou porque o outro não vai entender. São motivações erradas que acaba realmente mostrando a intenção de um coração que não quer fazer. Então dá desculpas. E fala de um leão feroz, por quê? Porque aumenta as coisas de uma certa forma que justifica de tal forma para que ele não tenha que ficar se explicando por que não faz tal coisa. Mesmo para a sua vida. Sabe? A gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a preguiça, a forma de pensar de um preguiçoso é um hábito adquirido. A forma de pensar de um preguiçoso, sabe aquela coisa que eu sempre falo? Quanto mais, mais, quanto menos, menos. Sabe? A gente se acostuma. A gente se acostuma. O preguiçoso disse isso, verso 14. Como a porta gira em sua dobradiça, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Ele sempre vai ter uma boa desculpa para sustentar a sua preguiça. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Aqui a gente já vai entrar em um outro tema, tá bom? Que nós vamos falar um pouquinho sobre o ódio, sobre a raiva, a partir do verso de 17. Mas eu quero conversar um pouquinho com você sobre, na verdade, eu quero conversar um pouquinho com você sobre a preguiça. Sobre a preguiça. Olha só. O Alexandre está falando aqui, quando se quer fazer, nem o leão lá fora te impede. Porque nós vamos na força do Senhor, não é não, meu irmão? É bem assim mesmo. Sabe, uma coisa é muito... Primeiro, antes de mais nada, eu quero pensar no seguinte. A gente tem que tomar cuidado com julgamentos. A palavra do Senhor, ela é muito clara quando fala pra gente não julgar. Porque da mesma forma, é Mateus 7:1, que diz, não julguem para que vocês não sejam julgados. Então nós temos que tomar cuidado, porque a gente também não conhece, eu quero também colocar isso, e Deus ele cerca de todos os lados, e ele nos ensina de todos os lados, para a gente também não ser o senhor da verdade, olhar para o outro e se achar, eu não sou preguiçoso, eu faço e aconteço. Porque isso pode ser soberba, isso pode ser, na verdade, um sentimento dentro de si de superioridade,
e que não compreende o outro porque não está dentro do outro. Então, olha só, a preguiça, nós temos que tomar cuidado porque ela não deve ser confundida com o lazer. Por quê? O descanso, ele é um direito de quem trabalha. Porque entra no outro oposto, né? Tem aquele também que não se permite descansar, tá sempre se cobrando, aí já é algo para ser tratado. Por que que você precisa só fazer, e quando você fica sozinho sem fazer nada, você se perde em você? O que que tá acontecendo aí dentro de você? Você quer provar o quê? Para quem? Boa noite, Zé. A paz do Senhor, meu querido. Então você quer provar o quê? Para quem ou para você? Então nós temos que pensar isso. Preguiça não é para ser confundida com lazer. Agora, nós temos também que tomar muito cuidado, eu principalmente da área da saúde, que a preguiça, ela pode ser a preguiça, que eu não nomearia como preguiça, eu nomearia como uma falta de motivação, um desânimo, né? Esse sintoma, que é a falta de motivação e o desânimo, pode ser também sintoma, né? Na verdade, são sintomas de algumas patologias, de algumas doenças que são doenças psicológicas que mexe no afeto, que mexe na cognição, que mexe na parte motora da pessoa. É um problema que é neurobiológico mesmo. É um problema, como é o caso muitas vezes da depressão. A depressão, irmãos, a gente tem que tomar cuidado porque a gente julga muitas vezes sem saber e nomeia como preguiçoso. Sabe? Essa falta de motivação, muitas vezes a pessoa empaca de certa forma e ela não consegue ela não consegue mais se mover nos trabalhos, nos pequenos trabalhos. Qualquer esforço que seja pegar uma coisa dali é um esforço enorme para ela. Qualquer esforço intelectual, ela perde a concentração, ela não consegue caminhar, ela vai, mas ela para, sabe? De repente, uma pessoa que está passando por uma crise muito séria de ansiedade também patina, retrocede, e junto com isso vem a culpa, porque vem a cobrança do lado de fora. Eu tenho que abrir essa aspas aqui, porque eu entendo desta parte. Então nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque às vezes uma pessoa tá lá com falta de concentração ou tá com uma falta de iniciativa ou de vontade e ela pode estar passando ali por um problema, por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar, a narcolepsia. Você já ouviu falar? Que palavra é essa, né? É o excesso de sonolência. É uma doença. A pessoa pode estar passando por síndromes ligadas ao cansaço, por exemplo, a síndrome da fadiga crônica. É uma síndrome que está envolvendo muitas coisas. A depressão, a pessoa ela não consegue nem levantar da cama para tomar banho. E pode levar ao suicídio. Tamanha a culpa, porque ela não encontra mais brilho, não encontra mais vontade. Então, aspas aí. Se o seu cansaço pode ser também anemia, pode ser uma parte orgânica também, pode ser um problema de tireoide. O que eu tô dizendo é porque a gente olha para um comportamento e a gente coloca todo mundo no mesmo buraco, no mesmo saquinho. E nomeia como todo mundo como preguiçoso. Sabe? É muito sério. A depressão, ela vem sutil. A depressão, a crise, os sintomas, eles vêm vindo e a pessoa, ela se cobra, ela se sente culpada, ela perde o valor da vida, chega um momento que ela se entrega. E há momentos que há situações que a pessoa tem que procurar mesmo um médico, um psiquiatra, para ver se ela não tem, primeiro ver a parte orgânica e depois procurar um psiquiatra para ver realmente se ela não precisa tomar um antidepressivo. Um remédio que venha trabalhar nos neurotransmissores. Para ela poder produzir mesmo. Porque às vezes o organismo não está dando conta e não está produzindo. Serotonina, por exemplo. Então, algo também que é muito importante para mim e para você,
Porque às vezes não se torna patológico, pode ser só um estado depressivo e não depressão. Então, o que que acontece? Nós temos que recorrer àquilo que o Senhor nos dá. Pedir ajuda, pedir oração. E uma coisa que é muito importante, que a gente não gosta de falar, né? Que é a prática de esportes, de exercício. Porque o exercício libera endorfina. E aí a pessoa, ela começa a trazer sobre si uma sensação de bem-estar. Então nós precisamos entender, porque é muito comum a gente ouvir assim: ah, fulano não se ajuda. Você já não disse isso alguma vez? É noite de você olhar para aquilo que você fez também para com o outro. Fulano não se ajuda, fulano não vai atrás. E de repente esse fulano está precisando de alguém com um olhar de empatia, se colocar no lugar dele e estender a mão para ele passar por esse momento difícil. Porque sozinho talvez ele não vá conseguir. Irmãos, eu já tive crises, inclusive de ansiedade, que eu ficava rodando e não saía do lugar. 40 milhões de coisas para fazer e não conseguia fazer nada. E era algo fora do meu controle. Então nós precisamos entender que há muitas pessoas que passam por essa situação da qual as suas escolhas mesmo fogem do controle. Então, fique de olho se você está tendo algum sintoma, se realmente o que é isso. E esteja aberto para se observar também, né? E nós temos que tomar cuidado sempre com o julgamento. Por um outro lado, preguiça gera preguiça. O filhinho da preguiça é preguiçoso, né? Aí o preguiçoso gera outros filhinhos. E aí uma coisa vai empurrando a outra. Acaba o mundo em barranco para eu morrer encostado. Percebem? Então, se a sua preguiça não tiver nada a ver com a depressão, você levanta da cadeira, levanta do sofá, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque quem tem uma vida sedentária, a tendência é ficar cada vez mais sedentário. É ficar parado. A tendência vai ser essa. E outra, se você, cada vez menos, quanto mais você fica sedentário, mais você vai ficando. E o que acontece com isso? Você vai se mexendo cada vez menos. Sabe por quê? Porque a preguiça, ela também é uma espécie de um mecanismo de defesa. Como isso, pastora? Sim, é uma espécie de mecanismo de defesa. Porque o que acontece? É um mecanismo de defesa daquele que é sedentário. Porque se ele for pensar, só de pensar numa atividade, e aí ele vai ver aquele esforço, aí ele vai trazer à memória o desconforto que ele teve anteriormente fazendo aquilo, passar por aquele processo, ele não vai querer. Então é um mecanismo de defesa para se proteger da angústia, para enfrentar, para não enfrentar o gigante, o medo. Percebe? Então, se você tem algum medo, eu começo a dar desculpa, não dá, eu não consigo, vai um pouquinho por vez. Se você tem medo de ir daqui até o mercado, começa indo daqui até a porta. Aí depois você sai da porta, vai até o elevador, no meu caso. Aí você sai, vai uns dias até o elevador. Depois você entra nele e desce. E sobe. Aí depois você entra nele e vai até a portaria. Vai indo em conta-gotas. Mas não retroceda. Nem que seja um pouquinho por vez. Nem que seja um pouquinho por vez. Sabe, porque as estratégias que nós temos para enfrentar a preguiça, porque você fala assim, eu tô reconhecendo que é preguiça, mas eu não tenho força. Já tô te dando estratégias. As estratégias são essas. As estratégias pega uma tarefa que ela é enorme, divide ela em pequenas tarefas. Não adianta fazer tudo. Hoje eu vou catar a casa, vou limpar de cima, lustre tudo. Não. Começa pela cozinha. Ou começa por um lugar mais vai indo.
Vou passar aquele monte de roupa. Começa por uma pecinha mais leve. Aí você vai intercalando uma peça leve e uma peça difícil. Vai fazendo isso. Sabe, coloca momentos, horário para você passar. Ah, só uns 15 minutinhos, 10 minutinhos, mas eu vou pegar no ferro. Percebe? E você vai enfrentando. Você vai enfrentando fora os exercícios que eu já disse para você. Hoje nós estamos dando uma aula aqui, né? Uma aula psicológica, né? Junto com o espiritual. Porque Deus é muito lindo. Deus é muito lindo. Se motiva. É uma das estratégias que você também usa. Tem que usar. Se motiva, fala, depois daquilo eu vou me sentir bem. Nossa, eu vou me sentir com uma sensação. Vamos, um pouquinho por vez. Quando você fizer aquele pouquinho, se aplauda. Brinda mesmo. Sabe? Brinda aquelas pequenas coisas. Celebre as pequenas coisas. Nossa, eu mereço um café. Ô, Camilinha, você tá aí, nega linda? Eu mereço um café. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um café. Vou parar agora. Amanhã eu pego de novo. Vou fazer um trabalho. Ai, não terminei. Não importa, mas você já mexeu. Não importa, mas você já fez. Tenho que escutar umas aulas. Vamos escutar 15 minutinhos, para. Amanhã você escuta outros 15. E vamos que vamos. Vai vencendo essa ansiedade. Pensa nos benefícios. Faz uma coisa por vez, não adianta. Tudo que você estiver fazendo, faça prestando atenção para fazer valer a pena. Senão você vai entrar no automático e não vai perceber que fez nada. Não vai perceber que fez nada. Olha lá, a Mary também tá aí. Ô, bênção! Percebem o que eu tô dizendo? Então, aprenda mesmo. Aprenda a se conhecer. Pratique mesmo, sabe? Visualiza mesmo o negócio. E declare, nossa, vai ficar uma bênção. E você vai se motivando. Sabe? Então, nós temos que entender aqui o que Deus está falando. Vocês percebem? Aqui, a palavra de Deus, ele é muito lindo. O problema é quando essa pessoa, ela não quer, mas ela continua arrumando desculpas. Então agora você já tá vendo como que você funciona. E a gente nomeia tudo para Deus. Tem muita coisa que a gente tá levando para Deus que é nossa responsabilidade. Deus não vai, irmão, descer na terra, mandar anjo para te ajudar a lavar a roupa. Ele vai te dar estratégias, habilidades, sabe? Habilidades para você viver a vida que ele tem para você. E logo, e você vai observando que o Espírito Santo vai colocando um pause. Opa, para. Aí daqui a pouco, para. Olha para aquela flor, mas olha de novo. O Espírito Santo vai ensinando as coisas da vida, para que você possa viver a vida que Deus tem para você. Agora nós vamos ler a partir do verso de número 17. Deus está falando com você aí? Eu gostaria que você me respondesse. Eu espero que Deus esteja falando com você, viu? Vamos lá. A partir do verso de número... Olha como que eu estou hoje, né, irmãos? Glória a Deus por isso. A partir do verso de número 17. Como alguém que pega... Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ódio e as contendas. Vocês percebem? Quando a gente para meditar nas coisas de Deus com atenção mesmo... Quando a gente para considerar a palavra, vocês perceberam o quanto a gente aprende? Vocês perceberam? Gente, é maravilhoso lidar com a palavra. A palavra ela não volta vazia, mas ela produz fruto com o propósito que está sendo enviada. Deus é lindo, né? Olha só, como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Olha lá, o trique-trique. Se mete em coisa que nem é dele, né? É aquela coisa de briga de casal, né? Se mete, dá o bedelho, toma partido
E aí o casal depois fica bem. E quem fica mal? Quem se meteu. Acho que você até repetiu comigo aí, né? Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo. E diz, eu estava só brincando. Irmãos, esse eu estava só brincando é terrível. Santo Deus. Sabe, nós precisamos observar como que está o nosso mover, nosso procedimento e as nossas manias. Será que os outros à nossa volta estão gostando das nossas ações? Sabe? Porque na verdade a gente fala assim, a gente, né, quando a gente pensa assim, a gente fala para as pessoas, pensa nisso, os outros estão gostando das ações. Aí pode ser que você pense assim, mas eu não me preocupo com o que o outro vai pensar. Aí eu te respondo, você está totalmente em contradição. Sabe por quê? Porque ou você fala, eu estava só brincando, isso é um xiste na psicologia, que é quando a pessoa brinca, fala umas verdades em tom de brincadeira, porque não tem coragem de falar o que pensa, porque não sabe falar em amor, ou por um outro lado, quer mesmo. Não fala o que pensa porque quer o amor do outro, que se falar o que pensa, o outro não vai amar. E aí brinca. E diz que não tem medo e não se importa se o outro não gostar dele. Você só está brincando e dizendo eu estava brincando porque você não quer que o outro fique mal com você. Então você se importa com o outro. Percebeu? Você percebeu? Isso não é pra você atacar ninguém. É pra você pensar em você. Em você. Se você pensou em alguém agora, já peça perdão a Deus. Percebe? Mas é contraditório. É contraditório. Então, já é um mecanismo aí de defesa que eu falo, estava só brincando. Mas na verdade quis falar a verdade em tom de brincadeira, porque se ele falar a verdade mesmo, o outro não vai gostar dele. Porque se ele não se importa com o outro, ele falaria de qualquer jeito, ele não precisaria usar o tom de brincadeira. Percebe isso? É muito maravilhoso o que Deus fala. E isso, ó, como louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo. Ou seja, e diz eu estava só brincando. Ou seja, essa pessoa, a paz do Senhor, Maria Suzete, Neia, essa pessoa que está fazendo isso, ela está sendo causadora de mal. Opa, caiu aqui. Essa pessoa que está fazendo isso, está sendo causadora de mal ao seu próximo, como se estivesse lançando brasas e flechas mortais sobre o outro. Então não faça mais isso, se você faz. Então, olha, continuando aqui. Assim é o homem que engana o seu próximo. E diz que estava só brincando. 20. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Então a gente não pode ser instrumento de paz? Se o outro não está sendo, seja você pelo menos. Olha só, o que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. O carvão é para as brasas. Esse que atiça discórdia. Olha como que Deus é sábio, maravilhoso. Verso 22. As palavras do caluniador, daquele que mente, são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. E não é verdade? Deus, por isso que continua mentindo, né? Deus, ele quer que realmente que a gente veja o desconforto da verdade, porque a integridade, ela se desenvolve aí. A moralidade vem, a base dela é a verdade, é a paz, a mansidão, é o respeito.
Então, o que Deus quer? Que a gente realmente sinta o desconforto da verdade e comece a agir na vida com mais sabedoria. Porque a verdade, ela é fruto da maturidade. Se você mente e não sustenta uma verdade, você ainda está na fase do menino adolescente, da criança que quer chupeta, que ainda não cresceu em Deus. É muito lindo isso. É muito lindo isso. Olha só, outro versículo. (23) Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, ou verniz em outras versões, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Irmãos, agora Deus nos chacoalhou. Vocês perceberam aqui que Deus está falando sobre falsidade? Sabe aquelas pessoas que são políticas, que não suportam, mas sempre tem doce mel nos lábios, mas o coração tá um lobo devorador. Olha verso 25. Embora a sua conversa seja mansa, Deus fala: não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade, um dia mais cedo, porque de tanto que ele guarda, vai brotar. Será exposta em público. Não é aquela coisa, tudo bem, um dia os outros vão ver. Irmãos, não é isso que Deus está falando para a gente ter essa postura. É descansar e não se importar. Porque o problema não é seu. O problema é do outro. Deixa ele lidar com isso, com as consequências. Vai fazer o quê? Você pode até ser um instrumento de Deus e orientar se ele te permitir. Mas ele vai negar. Vocês viram que ele tem mel na boca. Então, deixa. Ore a Deus pela vida dele. E fala: Senhor, abre os olhos do entendimento. Coloca temor no coração. Derrama do teu amor sobre o coração dele. Para que ele possa olhar os outros com seus olhos. Para que ele possa arrepender-se dos seus hábitos ruins. Percebe? Verso 27. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Sabe o que Deus está falando aqui? É a lei da semeadura. Isso serve para todos. Isso é lei. Lei espiritual. Lei do universo. Não tem como você plantar e não colher. É muito sério isso. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere. E a boca lisonjeira provoca a ruína. Irmãos, agora vamos pensar um pouquinho sobre esse ódio? Vamos lá? Estão dispostos aí a pensar um pouquinho comigo sobre esse ódio? Eu estava lendo a palavra e meditando nela um pouquinho antes. E aí eu pensava, o que está por trás desse ódio? Querendo entender esse coração que odeia. O que você acha que está por trás desse ódio? Eu não sei se você parou para pensar ou já pensou. Mas, por incrível que pareça, os elementos que estão atrás do ódio... Boa noite, tia! Os elementos que estão atrás do ódio são os mesmos elementos que estão lá no amor.
amor e o ódio muito próximo. Porque aquele que odeia, ele só desenvolve esse sentimento com alguém que ele teve muito amor. Ou que ele criou muita expectativa. Sempre vai estar ligado ao afeto. É uma intimidade que foi negada a ele. Sabe, é um empenho que ele fez ali em busca de um relacionamento, ele não teve retorno. É isso que acontece por trás daquele que desenvolve o ódio. Sabe, o ódio atrás de uma pessoa que odeia, eu posso dizer que está um grande sentimento de insegurança. Porque ninguém fere se não foi ferido. E aí, o outro, se também foi ferido, também vai se sentir ferido e vai ferir. E o negócio vai virando uma bagunça. Então, atrás desse coração aí, que é essa língua, porque ele quer ganhar o quê? Ele quer ganhar o olhar desse outro. Essa pessoa, ela pode também ter um grande perfil narcisista, que é o centro das atenções e aquela coisa toda. Então nós precisamos observar, será que é carência? Porque ele esperava tanto esse amor. Sabe aquela criança que grita, que bate, ou no mercado, aquela coisa toda? O que ela quer? Quando ela é muito arteira, o que ela quer? Ela está dizendo que ela está em angústia. E que ela precisa ser olhada e às vezes até ser corrigida na base sempre do amor. Porque vocês sabem que a correção com raiva, ela não é correção. Ela é um autoritarismo, né? Ela é um abuso físico. Então, ou emocional. Nós precisamos entender isso. Essa pessoa, na verdade, ela quis chamar a atenção e ela não teve a atenção. Essa pessoa que inclusive, tem pessoas que não só tem ódio do outro, mas tem ódio de si mesmas. Você já parou para pensar nisso? Tem pessoas que é tão linda e maravilhosa com o outro e tão carrasca de si. Isso está ligado à autoestima, a saber quem é em Cristo. Sabe? Essa pessoa, ela traz, aquele que também traz aquele ódio sobre si, ele tem grande culpa. Ele precisa se libertar das culpas. Ele precisa se ver como filho amado de Deus. Ele precisa. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente fala assim muitas vezes, né? É muito interessante isso. Porque aquele que odia, ou odeia, né? Eu odio você. Na verdade, aquele que odeia, o odiar uma pessoa, na verdade, te mantém mais ligado a ela do que você imagina. Sabia disso? A única forma de você se libertar é perdoando. É deixando o que aconteceu, as coisas, no passado. Porque senão você vai viver todo momento aquilo que te machucou e você vai sempre vivendo, revivendo e aquela toda. Por isso que fala ressentimento. O que é ressentimento? É sentimento de novo, ressentimento. O é repetir, né? Então, ressente, ressente de novo, ressente de novo. Então, o que é ressentimento? É você sentir todo dia aquilo que a pessoa fez a você. E aí, quando esse sentimento de ódio, desculpe, irmãos, quando esse sentimento de ódio é sustentado por um longo tempo, o que acontece? A sua alma, suas emoções, você vai ficando sem vigor, sem vida. O seu passado, a sua vida vai sendo uma vida dolorosa. Irmãos, Deus está dizendo aqui muito claro. Olha só, o ódio é algo muito sério, porque é uma emoção muito intensa, que raiza e brota, e muitos se contaminam. Sabe? A gente tem que pensar muito sobre isso. Porque, na verdade, quando nós
geralmente desenvolvemos, as pessoas que desenvolvem o ódio, desenvolvem geralmente quando se sentem agredidas e violadas. Então há aí um convite a essa pessoa ressignificar, dar realmente, buscar a sua integridade novamente emocional, buscar graça do Senhor, buscar a paz, se encher da palavra, pedir para o Senhor para você olhar com os olhos de Jesus e realmente compreender, sabe, que o outro não tinha para dar. É muito sério. O ódio, eu não sei se você já parou para pensar, mas o ódio nada mais é, sabe do quê? Do que uma condenação. Quando alguém, o que é isso? Quando alguém nos prejudica, ou quando prejudica esse alguém que começa a desenvolver o ódio, o que acontece? Como ele não sabe como, não tem como puni-lo, o que resta, ele quer se colocar na posição de juiz. Então, o que ele pensa? Ele quer julgar esse outro pelos erros que ele cometeu ou pelos erros dele em você, na pessoa que está ferida. E o que acontece? Como ele não tem esse poder de punir fisicamente, o que ele faz? O recurso que ele tem é odiar. Já que eu não posso puni-lo, as minhas emoções, ou seja, eu vou desenvolver o ódio para puni-lo. Mas, na verdade, você não está punindo o outro. Porque aquele que feriu, às vezes, nem está lembrando mais. Você está sendo castigado diariamente. Na verdade, o único castigado nessa situação é você. Você viu como Deus é sábio? Quando Deus fala do ódio, do perdão. Porque Deus não quer que você fique carregando a agressão do outro. Porque se você ama e olha com os olhos de Jesus, você vai orar pelo outro. E você vai levar a sua vida não vai ficar empacada. Sabe? Você vai ser o único que vai viver com essa escuridão. Essa escuridão aí dentro de você, que vai te corroer, vai reviver a dor, vai reviver a traição, vai reviver a agressão, e você não vai andar, vai perder o sentido, e aí você vai ficar acorrentado nessa pessoa. Você vai ficar acorrentado de tal forma, justo nessa pessoa que você tanto, entre aspas, diz que detesta. Você talvez está amando tanto que não consegue deixar de pensar nela. É louco isso, não é? Modo de dizer, desculpem o meu termo. Então, essas ações continuam a conduzir você vai condicionando o seu presente, vai vivendo do passado e vai perdendo um dia por vez. Não vai vivendo a vida que Deus tem. E assim eu falo para você, você não será livre nunca. Você será escravo desse outro. Então, esse sentimento que é tão negativo, tão destruidor, vai chegar ao ponto de trazer a você um esgotamento emocional. Porque quanto você mais odeia, mais amarrado você está no seu inimigo. Quanto mais você odeia, mais ele está grudado. Mais você investe seu tempo e sua energia mental nele. Irmãos, estão refletindo comigo? Faz sentido? Em vez de você buscar a cura das suas emoções, a elaboração, o ressignificar, não, você fica ali, amarrado. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Por isso que o Senhor sempre ama. Porque o Senhor não guarda rancor. O Senhor, a base do Senhor, o elo é o amor. Vocês entendem
por que que o Senhor fala? Ama, perdoa, não seja preguiçoso. Porque o ser preguiçoso é você ir contra a produção de vida. A produzir na vida. Então Deus, ele quer que você viva a vida que ele tem. E para terminar, eu quero ler Marcos 11, do 25 ao 26, que diz assim: E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, palavra de Deus, irmãos, perdoem-no, para que o Pai perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Vocês percebem? Porque a mesma medida que a gente medir vai ser usado, o mesmo padrão vai ser usado para nós. É a lei da semeadura. Então, é muito lindo. Porque se você não ama ao próximo que você está vendo, como você vai dizer que ama a Deus que você não vê? Então, é uma proposta. O exercício do amor é uma proposta. Amém? Eu louvo a Deus por essa noite. Eu quero orar com você. Eu acredito que Deus tenha falado com você. Eu gostaria de pedir para você compartilhar essa live para muitas pessoas, porque eu creio que muitas pessoas precisam ouvir essa live. Coloca no Stories, coloca no Facebook, coloca no Instagram. Coloca, irmãos. Coloca, sabe por quê? Porque a palavra, essa palavra, muita gente precisa ser alcançada para nós termos um mundo melhor. Nós precisamos frutificar, nós precisamos dar fruto. Sabe que o Espírito Santo, você pode ter certeza, ele vai falar com pessoas aí que você nem imagina. Usa o canal de bênção, usa as redes sociais para falar do amor de Deus. Irmãos, esse mundo tá precisando de palavras de vida. Este mundo tá precisando de palavras de conforto, palavras de ensinamento. Pega os seus contatos, passa para todos. Eu não sei quantos contatos você tem aí no WhatsApp, mas passa. Não só essa live, mas as lives, palavras de Deus, versículos bíblicos. Gasta tempo com isso, semeando, lançando sementes de amor e de bondade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você que entrou depois, eu peço, volta no início dessa live que Deus vai falar muito com você. Porque Ele falou comigo. Amém? Eu amo vocês. Vamos orar? Senhor, obrigada. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Deus bom. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, porque, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Tudo tem um propósito mesmo na tua palavra. Senhor, eu te louvo por tudo o que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos que aqui estão, que estiveram presentes aqui. Obrigada, Senhor, por cada um. Sabe, Senhor, eu declaro cada um aí como pérola preciosa, especial, diante de ti. Que eles sejam, Pai, instrumento seu nas redes sociais, nas vizinhanças. Que sejam, Senhor amado, um canal de bênção. Porque o teu Espírito se move dentro deles. Aqueles que estão precisando de um ânimo teu, de uma motivação de vida, sopra Espírito Santo de Deus. Vem movendo todas as coisas. Cura as feridas da alma. Senhor amado, nos ajuda a ressignificar. Senhor amado, a elaborar. O Senhor conhece, Senhor amado, a nossa vida por completo, Pai. Eu entrego nas tuas mãos cada um aqui, Senhor. Aquele que entrou, saiu, aquele que ainda vai entrar. Em nome de Jesus, visita os lares. Vem, Senhor amado, com saúde. Vem, Senhor amado, sim, com alegria. Vem, Senhor amado, com paz. Obrigada, 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 Senhor. Alcança todos. Senhor, obrigada pela vida da minha mãe, que está pedindo oração para mim.
Prepara todas as coisas sim com o médico que eu irei. Não amanhã, viu, mãe? Mas eu irei a semana que vem. Prepara todas as coisas. Eu te louvo, Senhor, que cada um aí que está me assistindo, Senhor, possa se sentir abraçado. E eu declaro, nós somos um em Cristo Jesus. Estamos juntos. Se você precisar de alguma coisa, me chame. E se eu precisar, eu te chamo. Mas estamos aqui firmes e fortes no Senhor. Até a volta do Senhor Jesus. Amém? Um grande beijo. Eu amo vocês. Agora eu quero convidá-los a ir saindo. E aquele que quiser ficando até eu desligar, tudo bem. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Saudades.